Tenho um recado do Espírito para vocês. O Senhor me estava falando que Ele quer fazer coisas novas entre nós. Todo aquele que quer fazer uma diferença entre a vida que chegou até hoje e amanhã, depende de ti. Aqui vai acontecer o que você quer que aconteça, porque o Senhor já tem definido o que Ele quer. Amém? Todo o que você queira que aconteça na sua vida, vai acontecer. Amém? Não depende do Senhor agora, depende de ti. Porque o Senhor está aqui com toda a sua glória, com toda a sua presença. E eu tenho orado ao Senhor cada dia na minha vida: Senhor, surpreende-me. Eu não quero viver uma vida de rotina, quero viver uma vida nova cada dia. Porque no Senhor são as coisas novas cada dia. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu estou acompanhado de dois companheiros aqui que Deus ha providenciado para essa viagem. Já não quero andar mais sozinho. E Deus sempre está providenciando alguns para me acompanhar. Está Gerardo. Ven aqui, Gerardo, um saludo. E está Sérgio. Gerardo é pastor em uma cidade perto de Concepción chamada Coronel. No, Coronel de Ejército no mais, Coronel. Uma cidade minera. E ele está em uma obra nova aí. Deus está abençoando muito. E Sérgio é um empresário agrícola, um obreiro do Senhor também que está me acompanhando. Um saludo. Buenos días, hermanos. Estoy muy feliz, muy contento en mi espíritu de estar acá. No es una casualidad que esté acá. Creo que estoy por un llamado, por una palabra del Señor. Y me siento honrado de estar con ustedes, honrado de estar con mis hermanos, Pastor Cristian, y estar compartiendo con ustedes. Creo que tengo la convicción, la seguridad en mi espíritu que el Señor tiene algo preparado para estos días. Y vienen cosas nuevas. Mi espíritu en estos días ha estado muy inquieto. Se lo he estado compartiendo a algunos hermanos, he estado hablando con ellos y creo que es la manifestación, la presencia del Espíritu Santo, del poder de Dios y de lo que el Señor quiere hacer acá en estos días. Y que Dios se mueva, que Dios se manifieste, que Dios muestre su poder en gloria y majestad en estos días en cada uno de nosotros. Mi deseo, mi anhelo, mi espíritu es que se cumpla por sobre todo el propósito y la voluntad del Señor en cada uno de nosotros, que se mueva en medio de cada uno de nosotros. Gracias al Señor por esta oportunidad de estar acá, por conocer a algunos hermanos, por conocer una cultura diferente, un país distinto y también que el Señor me permita conocer testimonio y compartir mi testimonio de hermanos empresarios, de negocios. Dios está haciendo hoy día grandes maravillas y necesita hombres de negocio, necesita que le entreguemos nuestros recursos, nuestros bienes, nuestro trabajo, que lo pongamos a disposición del Señor por sobre todas las cosas. Gracias, hermano, a cada uno de los que me ha tocado y he estado hablando con ustedes
por el recibimiento y estemos atentos a la voz del Espíritu Santo, porque Él quiere hacer grandes cosas en estos días. Amén. Amém. Como dijo Cristian, soy de la ciudad de Coronel, a 30 kilómetros de Concepción. Esto queda más o menos al centro de Chile. Dios me plantó en medio de una ciudad donde el 60% de la gente es evangélica. No se alegren mucho, sí. Pero sin vida. Y esa es la tristeza, que cuando no es el problema la ciudad ni el mundo lo que vive, no es la cuestión qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar a este mundo. El problema no es del mundo, hoy el problema es de la iglesia, que no sabe vivir. Lo que menos ha hecho en la parte de donde yo les digo, no sé si es acá también, poca vida de Cristo. Dios nos ha plantado ahí para que el reino de Dios sea establecido y Dios lo está haciendo con mucha firmeza, con mucha fuerza. En estos días hemos tenido una visitación del Espíritu Santo con cosas grandes. Y yo vengo acá con una perspectiva de ser bendecidos por ustedes, de conocer otra realidad. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios porque siento decirle esto de parte del Señor, que yo soy testigo Testemunha de ver cómo gente de aquí va a ser lanzada como saetas en las manos del valiente. gente que vai ser lançado como setas na mão do Senhor. Y el Señor dice, ¿cuántos están dispuestos a ser saetas? Quantos estão dispostos a ser setas? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Este país es muy grande, todo es grande. Chile es un país chico, Pequeno. pequeño. Y como todo es grande acá, el desafío también es grande. Dios ponga el latido que está de Él para ustedes, y el latido que está en el corazón de Dios es A batida que está no coração de Deus é que nadie se pierda, que ninguém se perca, que todos se salven, que nadie se pierda, que todos se salven, que nadie se pierda, que todos se salven. amém. Gracias. Aleluya. Amén. Estou muito expectante, porque a presença de Deus ha estado muito viva entre nós. Aleluya. Vamos a abrir las escrituras en Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta 16. Efesios 4, de 1 hasta 16. Eu tenho um profeta aqui que vai ler. Efésios 4, de 1 a 16. Rogo-vos, pois,
eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isto diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluya. Señor, nós queremos te rogar que tua iluminação, a iluminação de tu Espírito, venha para estar conosco en este tempo que estaremos tratando esses temas, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito. Aleluia. Alguém falou o seguinte: estamos vivendo um dos tempos mais excitantes da história. Eu creio que é assim. Para alguns, talvez seria muito importante viver nos tempos de Jesus ou da igreja do primeiro século. Mas, na verdade, eu agradeço ao Senhor por viver nessa hora. É uma hora muito importante da história. Temos uma grande vantagem, porque os discípulos que estiveram com Jesus não entenderam muito. Eles viveram antes da cruz, antes do derramamento do Espírito, e depois tiveram uma grande mudança. Nós temos a grande vantagem que o Espírito Santo está conosco. Amém? E hoje o Senhor nos quer ensinar que nesse cenário onde nós moramos hoje, Ele quer fazer as coisas que Ele já projetou, como falamos ontem. Ele não desistiu de fazer o que tem que fazer. Estamos assistindo nestas últimas 4 décadas a muitas mudanças, grandes mudanças que Deus tem feito pela sua misericórdia na igreja. E ainda falta. A pergunta é: conseguirá Deus
fazer aquilo que Paulo fala, de ter uma igreja gloriosa. Você que acha? Conseguirá o Senhor ter uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga? Se a Escritura fala que isso vai acontecer, vai acontecer. Amém? Com nós ou sem nós? Eu quero que seja com nós. Amém? Sin dúvida alguma que nestas últimas 4 décadas, uno dos aspectos fundamentais da restauração da igreja para a normalidade que Deus quer iluminar, essa verdade a respeito dos ministérios. Vocês sabem que por muitos anos, bastantes anos, a igreja conheceu 2 ministérios, pastores, evangelistas, maestres. E quando começou o Senhor a falar, na década dos 70, 80, respeito dos outros ministérios apostólico, profético, quase parecia uma heresia. Heresia. Eu me lembro que quando a primeira vez que apresentei este tema diante de irmãos queridos, como nossos irmãos argentinos, tivemos uma grande discussão, porque ainda não se aceitava muito este projeto de Deus que Ele tinha para a sua igreja. Parecia pretencioso falar de apóstolos, profetas, mas esto es lo que el Señor dio como estrategia, como provisión para a edificación da igreja. Qué bom es saber que Jesús fue dado pelo Pai como cabeza da igreja. E Ele tem a prerrogativa, se fala prerrogativa, de escolher aqueles homens que Ele quer para colocar dons en eles, para cooperar en la edificación de su iglesia, porque es Él que edifica a iglesia. Amén. No somos cooperadores, mas Él es que edifica a iglesia. Toda vez que estos dones son imprescindibles, se fala imprescindibles, en la conducción de la iglesia. Es por eso que es difícil que la iglesia sea restaurada en todo su conjunto de valores sin la presencia de los dones que el Señor te ha dado para ese fin. La historia de la iglesia mudó radicalmente con la pérdida de los ministerios rectores después del primer século. Y segundo, yo entiendo que por esa razón comenzaron a entrar cosas extrañas en la iglesia. Usted sabe que después del segundo século comenzó a haber una duda respecto de la divinidad de Jesús. Grandes discusiones respecto a si Jesús era hombre o era Dios, si era superhombre o semideus. Grandes discusiones habían, por causa de que se perdieron muchas cosas en la iglesia. A perspectiva histórica de la iglesia nos impulsiona con mucho ánimo en esta visión iluminadora de la restauración del cuerpo de Cristo, convencidos de que estamos siendo protagonistas de los tiempos últimos de la vida de la iglesia. Todo esto nos da ánimo sabiendo que el proyecto de nuestro Pai va a ser cumprido. Vai ser cumprido. A pesar de nós, ou con nós. O Senhor não vai se deter por causa de nenhum homem e de nenhuma autoridade aqui na terra, porque Jesus está sentado no trono, sobre toda autoridade, poder e senhorio. Amém? Quando estudamos a vida da igreja em
grandes pinceladas. Fala pinceladas. Pinceladas. Desde a experiencia de Pentecoste hasta nossos dias, se pode afirmar que o debilitamento do povo de Deus, em quanto a expressão de vida, de testemunho, de carismas, foi em uma boa medida causado por carecer de uma estrutura adequada e deixar a dependência do Senhor em seu desenvolvimento. Quando falo de estrutura, não estou me referindo ao quadro actual organizacional ou denominacional. Hoje existem muitas estruturas e muitas delas criadas pela mente do homem. Mas para nós surge uma pergunta muito simples. ¿Existe una estructura divina de iglesia? ¿Y cuál es esa estructura? ¿Cómo es? Queridos, por causa da estructura divina es que nós estamos aqui. Ainda quando o homem procurou fazer sua própria estrutura, alguém falou assim: o mundo pegou a maneira do Senhor de fazer as coisas para fazer a obra do diabo. E a igreja pegou o método do mundo para fazer a obra de Deus. ¿Sabe por quê? Porque os comunistas pegaram o discipulado e tiveram muito sucesso no mundo. Encheram o mundo de sua doutrina. Você sabe que os comunistas praticam ainda hoje o discipulado por células. E eles fazem um trabalho muito de formiga, de pessoa a pessoa. Eu conheci isto muito bem porque em Chile tivemos muita influência do socialismo, do marxismo. E a igreja pegou o marketing do mundo para fazer a obra de Deus. Interessante, não é? Mas louvado seja o Senhor que nessas últimas 4 décadas o Senhor começou a mudar a mentalidade da igreja. E estamos retornando a aqueles princípios simples que o Senhor nos ensinou. A igreja, quando começou a funcionar, começou em forma normal. Não porque todo era acabado, não. Porque a igreja do primeiro século começou a evoluir, começou a andar, esperando que o Senhor completara o quadro. Era uma igreja normal porque tinha um fundamento correto. Era uma igreja normal porque era uma só igreja. Era uma igreja normal porque tinha os ministérios que o Senhor estava providenciando. Mais tarde na história isto foi mudando, porque lo que se había iniciado como Jesús mandó y como os apóstoles fizeram, comenzó a tomar un camino diferente, sin querer ser crítico, negativo. Yo creo que a iglesia más bien comenzó a inclinarse poco a poco pela estructura administrativa de Roma y acabó pareciéndose ao governo romano em sua estrutura funcional depois do segundo e terceiro século e mais tarde quando o império se cristianizou, entre aspas, com Constantino. Você sabe que se abriram os templos pagãos para que a igreja entrara aí. E você sabe que a cópia feliz ou infeliz dos chamados templos não vem do templo de Jerusalém, sino vem daqueles templos pagãos que a igreja ocupou depois de Constantino chegar ao poder. E às vezes isso
causó tanto problema en la iglesia, ¿no? Porque dentro de la iglesia evangélica até se divinizaron los templos, até llegó a ser una especie de idolatría. Todas aquellas cosas que entraron a mente da igreja por muito tempo, o Senhor começou a mudar. Vocês sabem que en nuestra experiencia hemos llegado a la destemplización. Destemplização. Para entender que o templo do Señor somos nós y que a iglesia somos nós. Una vez en Europa, en una consulta respecto de la iglesia, habían hermanos americanos, suecos, latinos y otras nacionalidades. Se discutía de la iglesia. Eu fiz uma pergunta muito simples. Eu perguntei: nós somos a igreja ou vamos à igreja? E se armou uma confusão tão grande, porque me perguntavam: e a igreja? O que fazemos com a igreja? Que igreja? ¿Somos a iglesia o vamos a iglesia? Porque en la mente de muchos a iglesia es o salón donde se hacen las reuniones. Yo hice esa pregunta intencionalmente, porque en la mentalidad de muchos ainda fica esa figura. A iglesia, un salón, un edificio, para otros una organización, mas para Cristo a iglesia es su cuerpo. Amém? Amém. É sua família, é seu povo. Agora, interessante é que o Senhor, a pesar de todo o que ha acontecido na história, nunca mudou seu projeto. Nunca mudou a estrutura que Ele tem definida para a igreja. Nunca mudou este orden divino. Y esto se puede visualizar desde el principio en la iglesia, en la medida que el Espíritu Santo guiaba los acontecimientos, como se ve en los Atos. Usted sabe que la iglesia comenzó con apóstolos. La iglesia es apostólica, escrituralmente falando. Jesús dice en Mateo 16, 18, edificaré a mi iglesia. Y Pedro, estando ahí, cuando tuve la revelación de Jesús como Filho de Dios, Jesús dice a él: você es una pedra, mas sobre esta rocha, sobre el Filho de Dios vivente, edificaré mi iglesia. Pedro, una pedra. Más tarde, cuando él comenzó a entender por el Espíritu Santo lo que Jesús falou, él dice en su primera epístola, en el capítulo 2, nos como pedras vivas, edificados juntamente, somos morada de Dios no Espíritu. Somos o templo, somos aquel lugar onde o Señor quiere morar. Louvado seja o Señor. Agora, quando a igreja começa a funcionar, quase sempre nós fazemos uma referência à igreja do primeiro século. Mas a igreja do primeiro século não é a igreja ideal. Essa igreja funcional. Essa igreja em preparação, essa igreja em evolução. Porque aí não foi dado todo de uma vez. Foi evolucionando. Você se lembra quando os apóstolos começaram a funcionar em Jerusalém? Capítulo 6 de Atos, comienza a haber una problemática en la iglesia, murmuración, porque los apóstolos estaban se ocupando de cosas que no tenían que ocuparse, descuidaron la oración y la palabra, y ellos falaron: podemos escolher hombres llenos de espíritu para atender esas necesidades y no vamos a ocuparnos en lo que tenemos que ocupar, en la palabra y en la oración. Ali que comenzó a haber poco a poco una conformación das necesidades da estrutura da igreja. Mais para frente,
en Atos, capítulo 14, versículo 23. ¿Puede leer, por favor? Yes. Atos 14, versículo 23. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças... Atos. Atos. Desculpa. Atos 14, 23. Eso. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ali comienza a haber otra expresión en la estructura de iglesia. Ancianos, presbíteros, bispos. ¿Cómo fala en portugués? ¿Promovieron? Aqui diz, promovendo-lhes em cada igreja O a eleição de presbíteros. la elección de presbíteros. En español fala de ancianos. Mas es la misma descripción, porque obispo, anciano, presbítero, se refería a la misma persona. En cada iglesia, cuando se menciona la palabra y cada iglesia, se está hablando en cada ciudad, no está hablando en cada iglesia en una misma ciudad, ¿no? En aquel tiempo había una sola iglesia en cada ciudad, y en cada una de ellas los apóstoles establecieron ancianos o presbíteros. Quiero esclarecer aquí que los apóstoles nunca establecieron pastores, mestres, evangelistas, profetas y apóstoles, porque eso es prerrogativa del Señor. Ellos establecieron presbíteros porque es su oficio de gobernar en la iglesia. Hombres de un porte espiritual, de testimonio, como fala Pablo a Timoteo cuando instruye cómo visualizar estos hermanos que van a gobernar en la iglesia. Cuando examinamos las Escrituras, podemos concluir que establecer iglesias fue la misión primordial de los apóstoles. Mas el Señor maravillosamente fue conduciendo esto, porque usted sabe que a tendencia nosa, como fue a tendencia de los hermanos en Jerusalén, fue a ficar tranquilos cuando el Señor estaba operando en la salvación de las personas. La iglesia estaba creciendo, mas el Señor había falado, ustedes van a ir, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Mas los hermanos ficaron en Jerusalén, tranquilos. Alguien falou así, yo fiquei encontré muito engraçado lo que falou un hermano. Dice, la iglesia estaba creciendo en Jerusalén y crecía cada vez más. Y el diablo falou así, voy a colocar un problema en la iglesia, voy a perseguir a iglesia para acabar con la iglesia de Jerusalén. Voy a dejar que ese fuego que está ahí va se esparciendo para que se apague. Esparramando. Entonces el diablo, como es, él es inteligente, mas es necio también, ¿no? Él comenzó a persecución de la iglesia y ahí comenzó a expansión de la iglesia. Y cuando la iglesia comenzó a esparcirse, a se expandir, el diablo comenzó a pensar ahora, ¿qué fiz? Yo quería acabar con la iglesia, ahora la iglesia está creciendo más, ¿no? Y la iglesia comenzó a crecer de distintas maneras. Usted se lembra que Felipe fue llevado allí al desierto por el Espíritu para evangelizar a un representante de la reina de Candace. Y él bautizó a ese hombre, el evangelio llegó lá. Después otros fueron esparcidos a otros lugares, algunos llegaron a Antioquía. Usted
se lembra que los que llegaron a Antioquía no eran ni ancianos ni diáconos, eran discípulos. Y eles comenzaron a pregar el Evangelio. Y allí el Señor comenzó a operar grandes cosas, porque se convirtieron griegos y también judíos, mas eles predicaron más a los gentiles. Y Felipe también comenzó a pregar en otros lugares y los apóstoles llegaron para establecer la obra. Así es como el Señor comenzó a expandir la obra en distintos lugares. Y el asunto es cómo se iba estableciendo la estructura de la iglesia. Pablo hacía cosas muy simples. Él primero pasaba pregando el evangelio, haciendo discípulos. Él no podía establecer presbíteros inmediatamente porque estaban recién naciendo. Mas él después de viajar, voltar, como leíamos ahí, después de un tiempo establecieron presbíteros en cada iglesia para que tuviesen una dirección cierta en su desenvolvimiento. Esto era muy normal, muy natural en los acontecimientos de iglesia. A nos fue más difícil hacer esto por causa de nuestra falta de entendimiento. A veces el Señor nos tem empurrado para hacer cosas como esas. Yo estaba atendiendo una situación en la capital, en Santiago, donde fue muy difícil comenzar la obra. No sé por qué en las ciudades grandes acontecen estas cosas, ¿no? No sé si en Brasil es la misma cosa. Parece que en las ciudades grandes hay un espíritu que se llama liderazgo exagerado. Liderança exagerada. Pelo menos en Santiago de Chile es así. La cosa más difícil para la unidad de iglesia es en la capital. Mas Dios tenga misericordia. Yo intenté varias veces comenzar un trabajo ahí. Y casi siempre encontré las mayores dificultades. Cuando todo parecía que iba a andar bien, yo pasaba hablando con algunos hermanos en una viaje, después voltaba y no querían me abrir la puerta. Mas un día se convirtió un mozo en nuestra ciudad, en Concepción, que estaba estudiando y su familia estaba en Santiago. Él se convirtió, fue a su casa, comenzó a hablar del Señor, comenzó a convertir a familia. Y un día me dice, ¿você podría ir a Santiago a bautizar 10 personas que ya están convertidas en la mi casa? Y yo olhei para él y pensé, ¿será verdad de qué? Y fui hasta lá y era verdad. Se había convertido a Mai, sus hermanas y algunas otras personas. Había 10 personas. O pai dele no se había convertido, era un ingeniero agrónomo. Y cuando yo fui a bautizar a esas personas en la casa de ellos, ese hombre observaba todo lo que estaba aconteciendo. De ahí a poco él también se convirtió. Y como todas esas personas eran novas, este hombre muy entregado al Señor, un hombre ya maduro en edad, yo dije para él, hermano, você vai ficar encargado de aqui desse grupo. Eu não sei nada, justamente por isso. Você vai ouvir o que eu vou falar com você, o que eu vou ensinar, você vai ensinar a eles. Está bem? Muito bem. E ele era muito sujeito, começou a seguir as instruções.
E sabe que em pouco tempo esse homem foi investido da graça do Senhor, com dons, com carismas. E o Senhor usou muito a ele para fazer muitas curas, muitas libertações. Em um ano, esse homem estava totalmente transformado. E ele começou a pastorear. Daqui a pouco ele já, de 10, 15 pessoas, tinha 100 pessoas. E aí começou a aumentar o número. E era novinho, tinha um ano e meio, 2 anos. E a maturidade dele foi aumentando a causa da disposição, a causa da submissão à direção que ele foi recebendo. Às vezes demora o tratamento de uma pessoa porque talvez nós estamos demorando muito em delegar responsabilidade para alguns irmãos. Temos que correr riscos. Eu me pergunto quantos riscos o Senhor passou comigo. Puxa vida. Aos 20 anos fui estabelecido presbítero. Agora penso como o Senhor correu riscos. E hoje, quando nós estamos olhando para outros, estamos exigindo muito. Lo que não foi exigido para mim, estamos exigindo para outros. Estamos levantando a vara muito alto. E o Senhor tem que falar conosco a respeito disso. Às vezes podemos impedir que a obra do Senhor avance por causa disso. Não estou falando de fazer as coisas simples, com muita ligeireza, mas temos que prestar atenção a este fato. Porque você se lembra da parábola de Jesus, que na última hora, ele foi à praça, lembra? A buscar trabalhadores na hora 1/10. E quando chegou a hora das contas, aqueles que haviam sido contratados primeiro perguntaram: por que está recebendo a mesma paga que eu? Jesus fala: defraudei alguno de vocês? Não foi feito o trato assim com você? Foi. E sou eu, o Senhor, que faço como quero. Irmãos, os obreiros da última hora, eu acho que vão a crescer muito rápido. Amém. Porque vão a receber tua experiência e a graça que Deus tem colocado sobre ti vai ser derramada sobre eles também. E vamos a ver homens preparados muito mais rápido que nós. Damos graças a Deus por a paciência que Ele tive conosco. Mas toda essa riqueza que o Senhor tem preparado é para fazer que a igreja avance muito mais rápido nestes últimos tempos, porque o tempo se vem encima. Na descrição do desenvolvimento da igreja, vemos que a igreja se acrescentou com a participação dos apóstolos e profetas. A realidade de Jerusalém foi pouco diferente à igreja de Antioquia. Jerusalém começou com apóstolos. Antioquia começou com discípulos. Mas no desenvolvimento daquela igreja, chegou Paulo, Bernabé, para atender às necessidades. E de aí a pouco as escrituras não nos dão muitos detalhes, mas de repente leemos em Atos 13 que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Não detalha quando aconteceu isso, mas eu imagino que quando Paulo e Bernabé chegaram para colaborar com a obra do Senhor aí, foram estabelecidos presbíteros e foi desenvolvimento normal da igreja ali, até que Lucas descreve o que acontece nesse momento. Havia
en la iglesia en Antioquía profetas y mestres. Y el Espíritu Santo escogió a dos para enviarlos. Y allí se constituyó el ministerio apostólico de Bernabé y Saulo, que más tarde fue Pablo. Ahora, nos podemos notar que esto era normal en la iglesia. No se fala cuándo fueron establecidos profetas y mestres. Nunca se fala a ese respecto, porque simplemente os dones o Señor coloca en los hombres y a iglesia tiene que reconocer esa gracia. Y a gracia do Señor, a través dos dones, es manifiesta, no se establece por hombre nenhum. Se manifiesta, simplemente se manifiesta. Por eso Lucas podía describir esto. Había en la iglesia de Antioquía profetas y mestres. Louvado sea el Señor que esta prerrogativa pertenece solo a Él. Amén. Ahora, tenemos que distinguir lo que es un cargo como es o presbiterado y los dones que son los que Jesús concede para el funcionamiento de la iglesia. Nos hoy estamos entendiendo esto, por eso en el desenvolvimiento de la iglesia ya no hay un pastor o un presbítero, hay varios presbíteros, que es esa cosa normal. En la medida que crece la iglesia, tiene que ir siendo reconocidos presbíteros para el funcionamiento de la iglesia. Y yo me encontré con una situación en esos años que es un poco complicada para algunos hermanos. Siempre fui preguntado, ¿cómo pueden trabajar varios hombres en el gobierno de la iglesia? Nos llegamos a ser 10 presbíteros en Concepción, después enviamos a algunos de ellos para otros lugares, hoy somos en 7 presbíteros. Y algunos me preguntaban, ¿cómo se puede trabajar con tantos hombres no gobierno? No es fácil. Al principio no es fácil, porque son 7 cabezas pensando, 7 opiniones que a veces pueden ser diferentes. Mas sabe, esa es la voluntad del Señor, que la iglesia camine en unidad con la diversidad. Amén. Usted sabe que en Jerusalén había apóstoles. ¿Y cuántos apóstoles había? 2. ¿Pensaban todos la misma cosa? Habían discusiones fuertes. Ahí en Atos 15 se armó una discusión muy fuerte respecto a los gentiles. ¿Ustedes lembran? Cuando Pedro fue a casa de Cornelio, cuando veio Pablo y Bernabé a Jerusalén. Olha, para Pedro fue complicadísimo cuando él fue enviado por el Señor a casa de Cornelio. ¿Usted se lembra cuando el Señor mostró aquel lençol con los animales? Y el Señor falou, Pedro, levántate, mata y come. Y él le dice, Señor, no, de jeito nenhum. Engraçado, ¿no? Él le reconoce al Señor, mas dice no. Yo nunca comí cosa inmunda y ahora no voy a comer. Você no llame inmundo lo que yo limpié. Pedro, levántate, mata y come. No, de jeito nenhum. Qué tremendo es, ¿no? La mentalidad a veces ultrapasa nuestra condición diante del Señor. Pedro era apóstolo. Tenía una pequeña trayectoria con el Señor, mas ainda tinha que conocer más al Señor.
Mas ele fue sorprendido cuando el Señor dice, hay unos hombres que están buscando você y você va a ir a ese lugar donde yo voy a mandar. A veces pienso que Dios tiene tanta misericordia conosco, ¿no? Porque Pedro llega a casa de Cornelio y dice, no sabe você cuán inmundo es para un judío entrar en la casa de un gentil. Misericordia. Es para que alguien coloque a você porta para fora, não? Mas Cornélio era muito cristão. Era muito humilde, não é? Ele não se importou com qualquer coisa, ele o único que queria era ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor, como Ele prepara corações tão nobres. Y allí, en tanto que Pedro pregaba la palabra, el Espíritu Santo se derramó y él fue sorprendido. ¿Cuántas veces el Señor precisa sorprendernos para que su obra avance? Porque nós temos una mente muy calculadora. Pensamos que el Señor tiene que caminar concordando conosco en nuestros cálculos, pero la iglesia no camina en nuestros cálculos. A igreja camina pela obra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Amém? E quando Pedro foi sorpreso de que o Espírito Santo se derramou, ele pensou, não tem jeito, tem que bautizar. Como aconteceu com um menino de 9 anos que chegou a falar comigo, filho de um discípulo, de um diácono. Ele falava para seu pai e dizia, pai, eu quero falar com o tio Cristian, porque em Chile nos chamam tio, os meninos, os jovens, somos família. E por que quer falar com ele? Porque eu me quero batizar. Mas por que você se vai batizar? Porque eu quero batizar-me, porque eu quero me comprometer. E o pai pensava, é muito menino ainda, e ele colocava muita dificuldade para o menino. E ele disse, eu pido falar com tio Cristian. E ele um dia me disse, eu quero falar com você, tio, em seu escritório. Então ele vem e me disse, eu me quero batizar. Então eu perguntei, por que você se quer batizar? Porque seu pai falou para você? Não, de jeito nenhum. Por que você quer se batizar? Escuta bem, tio, disse. Eu fui cheio do Espírito Santo e falo em línguas. Há alguma coisa que impida que eu seja batizado? Acabou a conversa, não? Eu me lembrei de Pedro na casa de Cornélio, o Espírito Santo derramado, não tinha jeito, tinha que se bautizar. E esse moço até hoje está no Senhor. Aleluia. Hoje é um moço já grande. O Senhor nos surpreende. Às vezes nós temos algumas coisas aqui na mente, temos algumas regras. O Senhor às vezes passa por acima de nossas regras, porque Ele nos quer ensinar que temos que prestar atenção a seu Espírito. Agora, quando hablo de regras, não estou falando de princípios da Bíblia, não? Estou falando de coisas que nós, às vezes, colocamos em nosso pastoreio. Agora, irmãos, esta estrutura divina que foi sendo levantada pelo Senhor, foi funcionando muito bem, até que começaram os apóstolos a morrer, a desaparecer por causa daquelas coisas que aconteceram no primeiro tempo. Vocês sabem que o último dos apóstolos, João, ele já começou a ter problemas. Na terceira epístola de João, se fala de Diótrefes, que ele não queria receber os apóstolos. No, ya había una resistencia por causa de cosas humanas que comenzaron a entrar en la iglesia.
Infelizmente, cuando fueron desapareciendo los apóstoles, comenzaron a aparecer cosas extrañas en la iglesia. Porque você sabe que los ministerios tienen una función. En tanto que los ministerios apostólicos funcionaron, você se lembra que Paulo hacía muchas correcciones a la iglesia. Las epístolas que tenemos son correcciones, direcciones que los apóstoles daban para ellas. A los Gálatas tienen que corregir porque estaban tendiendo a voltar al legalismo. A los Corintios, él tuve que corregir por causa de la división. Qué bom que tenemos las cartas apostólicas, que no esconden nada, muestran la realidad. La iglesia de aquel tiempo no era muy diferente a nós, porque estaba composta por hombres y mujeres, de carne y oso. ¿Você acha que a iglesia de Corinto era una iglesia complicada? Cuando nos olhamos a los corintios, Pablo comienza diciendo a los corintios: hermanos, yo louvo você porque tem de todos los dones. No faltaba ni un don. Mas en el segundo capítulo y tercero capítulo él le dice: no posso falar con vocês como espirituales, sino como carnais. Pablo, como é a coisa? Primeiro você nos louva, que temos todos os dons, e agora nos fala que não somos espirituais. Carnais. Somos carnais, meninos. Irmãos, Não somos. o que é ser espiritual? É uma boa pergunta, ¿eh? Segundo o que Pablo establece aí, não posso falar com vocês como espirituais, sino como carnais. Ter dones, carismas, não necessariamente é ser muito espiritual. Pablo fala aos coríntios, dice: eu quisiera que vocês desejaran os melhores dones, mas quero mostrar um caminho mais excelente. Você sabe que existe o dom e fruto. Dom é aquilo que, não sei aqui em Brasil, se faz também para Natal. Há uma árvore onde penduram muitas coisinhas, não é? Se colocam aí presentes. E eu sempre falo dos dons como este árvore de Natal. Uma árvore onde são colocados dons, mas que não são da árvore. São pendurados na árvore. Mas quando falo da árvore da maçã, a maçã, que vai dar? Que fruto da árvore da maçã? Maçã. Maçã. Mas como é o processo? Você não pode pendurar uma maçã aí. A árvore começa a brotar, primeiro dá uma flor, depois dá um brotecinho e começa a aparecer o fruto até que desenvolve até a maturidade. O fruto do Espírito é uma coisa, o dom é outra. O dom é aquilo que o Senhor coloca em nós, que não depende de nós, depende dele. Mas o fruto do Espírito é aquilo que se desenvolve na nossa vida para mostrar o caráter de Cristo. E esse é um trabalho que depende muito de nós e do Senhor. Depende como você e eu deixamos o Espírito trabalhar em nossa vida para que mude nosso caráter, para que apareça o caráter de Cristo na nossa vida. E entre aspas, quero dizer que esta é a coisa mais difícil para o Senhor. E a coisa mais necessária para tratar em nós. Porque muito sofre a igreja quando nosso caráter não é tratado.
Amén. Vamos a ver eso en otro momento. Entonces, cuando el Señor coloca dones en nos, esto está dependiendo de su espíritu. No es para que nos manejemos, ¿cómo se llama? Manejemos, para que no Manejémonos, porque a veces pensamos que podemos manipular los dones. No, esto es exclusivo del Señor, de su Espíritu. Que el Señor nos libre de manipular los dones. Que los dones nos manipulen a nos. Es otra cosa. Que el Señor sea que dirige aquello. Amén. Entonces hay una diferencia bastante importante en los dones generales que son dados para la iglesia y los dons gerais. y los dones ministeriales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquellos dones que aparecen en Efesios 4:11 son hombres que el Señor escoge y sobre estos hombres coloca dones y estos hombres son dados a la iglesia. Amén. Y los dones generales pueden ser dados a cualquier un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Colocarán las manos sobre los enfermos y serán curados. Llegarán fuera demonios, expulsarán los demonios. En el cuerpo de Cristo puede funcionar dones generales de cura, de milagres y otros dones. Mas esos dones son de exclusividad del Señor, escogiendo hombres y colocando sobre esos hombres los dones que Él quiere colocar para abençoar y edificar a iglesia. Amén. Vamos a parar aquí un poquinho para que vocês possam respirar um pouco. Amém? Amém.